O Mestre Jesus nos envolva como sempre, nesse instante que a gente vai aproveitar da felicidade que nos é possível. A felicidade que nos é possível porque nos próximos instantes estaremos perto dos bons companheiros espirituais. Espíritos imperfeitos como nós somos, a maior parte das vezes, nós não conseguimos isso no nosso dia a dia. Então, nesse instante, é um convite de Jesus a todos nós. Entregue-se ao amor de Jesus nesse instante. Gostaria de lembrar a todos que aqui é um pronto-socorro espiritual. O Centro Espírita Nosso Lar, Casa Vera Luiz, é um pronto-socorro espiritual. O exército de Jesus está aqui. Tenha convicção nisso. Se entregue de verdade ao tratamento com os médicos de Jesus aqui presentes. Coloque dentro da sua fisionomia, dentro das suas ondas mentais, dentro dos seus pensamentos, a fisionomia do Mestre Jesus e se entregue ao tratamento espiritual. O exército de Jesus está aqui. Creia nisso, tenha força, fé e convicção nisso. Nesse instante, nós não temos sensores ainda aguçados suficientes para ver, ouvir, falar, mas o exército de Jesus está aqui. Se entregue ao tratamento. Remédios fluídicos nos são colocados nesse instante. Tratamentos das nossas necessidades mais íntimas estão sendo assistidos a partir desse momento. Aquela que nós conhecemos, que temos, que precisamos de auxílio e de ajuda, e existem aquelas necessidades que estão sendo assistidas em nós, que nós não a conhecemos ainda. Essa nós precisamos de mais ajuda, de mais auxílio. Entregue-se ao exército de Jesus. Vamos pegar então uma estrutura de pensamento. As casas André Luiz existiam há 73 anos. Mais de 73 anos. Passamos por todas as dificuldades que sempre se passa, economicamente falando, materialmente falando. E estamos aqui porque os administradores são do exército de Jesus. Entregue-se verdadeiramente ao tratamento. Entregue-se com convicção de que nós estamos sendo assistidos nesse instante pelos bons. E vamos seguir o nosso conteúdo de evolução. Nós vamos procurar uma postura então confortável na cadeira. Respire bem fundo. Relaxe seus braços, suas pernas. Relaxe e se entregue a Jesus. Gratidão, Mestre querido. Gratidão, Pai amado. Gratidão ao exército de amor aqui presente, que nos trata, que nos auxilia, que nos coloca numa condição de amolecimento nesse instante dos nossos pensamentos mais endurecidos, que nos dá uma condição de nos tratarmos. Gratidão por estar cuidando de nós. Gratidão, Jesus, por aceitar os nossos defeitos e nos auxiliar para que possamos transformá-los. Permita, então, Mestre, que sejamos tratados com o Teu amor, com o Teu carinho. Que a Tua luz possa descer sobre nós e fazer parte de nós nesse momento. Que o Teu amor possa estar dentro de nós e que nós possamos estar dentro do Teu amor nesse instante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e nos livra do mal sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre um tema
chamado necessário e supérfluo. Ele é contido no Livro dos Espíritos, nas questões 715 a 727. Sejamos todos bem-vindos à aquisição de conhecimento, à troca de ideias, para que juntos possamos evoluir. No contexto mental, tudo que envolve a nossa capacidade de nos conduzir diante da vida através do nosso livre-arbítrio, nos dão condições vibratórias extremamente registradas e condicionadas à nossa forma de pensamento. É a estratégia de Deus, nosso Pai, nosso Criador, em cima das leis naturais que estão contidas dentro de nós, que nos possibilita essa estratégia de vida. Somos livres, então, para pensarmos como queremos, da maneira como achamos que devemos, e por isso somos responsáveis pelos resultados das nossas ações. Existe um treinamento que eu gosto muito de sempre falar nas palestras. Os cargos do ser, que nos dão sempre condições de que a cada momento em que nós estamos nas atividades dos cargos do ser, esse treinamento constante que faz parte da proposta reencarnatória, nas diversas possibilidades desses diversos cargos, eles nos dão condições de nos descobrir, de sabermos verdadeiramente a nossa capacidade sobre as ações através da prática e da experiência. Cargos do ser. Ser pai, mãe, filho, filha, irmã, irmão, patrão, empregado, vizinho, vizinha, sogro, sogra, enteado, enteada, avô, avó, cunhado, cunhada, marido, esposa, irmão, irmã. Cargos do ser que nos treinam a todo instante. A todo momento, nós sabemos exatamente o que nós estamos pensando dentro de nós e como nós estamos agindo em relação aos treinos que esses cargos nos trazem. E esse método de liberdade de ser nos dá a condição de sabermos o que somos. Veja bem que eu disse que nos dá a condição de saber o que somos, não quem somos. Os cargos do ser nos dão a liberdade de verdadeiramente nos enxergar. Só nós sabemos o que nós estamos pensando do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe, do marido, da esposa. Só nós temos condições de saber sobre os assuntos que estão dentro da nossa mente. Se nós estamos qualificados numa proposta benigna, vibramos e atraímos campos de afinidades que estão relacionados ao método de ser. Se nós estamos numa proposta maligna, vibramos e atraímos os nossos afins. A liberdade de ser é constante. E por que eu estou iniciando essa condição para falar de necessário e supérfluo? Porque cada um de nós tem um método de procurar o necessário e o supérfluo. O necessário e o supérfluo está condicionado à minha liberdade de conquista, à necessidade que eu acho que eu tenho, até concluir verdadeiramente qual é a minha proposta de necessidade ou de supérfluo. Por que isso é extremamente importante, o tema de hoje, para que a gente venha conversar e maturar cada vez mais dentro de si? Porque muitas vezes, não estando bem condicionado à condição do que eu preciso e do que eu não preciso, eu entro no meu inferno particular e acabo vivenciando o meu purgatório ainda na existência. Quantos são de nós que nascemos com coisas que são simples e a constituição do dia a dia, na aquisição de informação e nas experiências dos cargos do ser,
nós vamos modificando aquilo que nós achamos que necessitamos. Primeira coisa, não podemos esquecer que nós somos todos espíritos necessitados. Nós somos todos espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos costumam negligenciar as condições daquilo que verdadeiramente é necessário para a nossa vida. Eu gostaria de, nesse instante, fazer a pergunta do travesseiro já. Você sabe verdadeiramente aquilo que você precisa? A segunda pergunta: o que você precisa ou o que você tem já é necessário? Acha que merece ter mais conquistas do que aquela que já conseguiu? Tem gratidão íntima mediante ao Criador ao que já é adquirido? Que dificilmente conseguiremos mais coisas se o que nós temos é, na maior parte das vezes, insatisfação. Porque aí nós entramos naquele inferno que foi dito. Geramos campos vibratórios inadequados, baseado na insatisfação constante do dia a dia, que nos deixam estacionados mediante a proposta de evolução. A pergunta essencial da encarnação: tudo aquilo que você tem, você está com a proposta de devolver ao dono? Porque diante da nossa verdadeira herança, tudo que nós podemos fazer encarnados aqui nesse planeta, nessa escola abençoada que Deus nos permite estar, é para hoje. Nós não conseguimos ter mais nada do que simples uso e fruto das coisas que nos têm. Você está satisfeito com o que você tem para usar? Caso contrário, no Livro dos Espíritos, lição de hoje, está colocada a condição de nós necessitarmos de um projeto mental em que nós vamos nos estudando para sentir verdadeiramente aquilo que nós precisamos. Você diria, a procura é excessiva pelas coisas materiais ou pelas coisas que eu acho que eu necessito. É ilegítimo? Não. É legítimo. Mas segundo os Espíritos, o que é o Livro dos Espíritos? É o diálogo que a espiritualidade maior, espíritos com qualificação mental melhor, nos ajudam através do estudo do ensino, sem impor sugestões. O Livro dos Espíritos tem sugestões. Nós é que pegamos como ensinamento, porque na maior parte das vezes não praticamos. E aí aquela condição de você pensar na estratégia do seu querer. E aí os companheiros espirituais, conversando com nós através do Livro dos Espíritos, é legítima a busca daquilo que você acha que é necessário, desde que ela não te machuque, desde que ela não te prejudique, e o que é pior, desde que ela não faça que você perca o seu processo de evolução, a sua encarnação. Existem muitas situações que não são colocadas na vida como testes e como exercícios. Uns têm bastante, outros têm coisas medianas e outros não têm quase nada. E isso tudo está vinculado ao campo de atração de cada um. É óbvio que se numa encarnação, por exemplo, eu fui um avarento, tive muito e tive avareza comigo. É justo que nessa encarnação, para que eu desvazie a minha mente e o meu coração desta avareza, eu tenho dificuldades financeiras. É justo, porque é um tratamento de higienização, reestrutura mental. E aí é óbvio que aquilo que eu achava que era necessário na outra encarnação, nesta eu tenho que rever a minha experiência, a minha proposta. Caso contrário,
eu estarei constantemente no martírio, eu estarei numa constante destruição psicológica desta minha nova proposta, por uma questão da estratégia de evolução. Entende? Por que eu digo que o nosso bem maior, a nossa verdadeira relação com os fatos que nós precisamos, com as coisas que nós achamos que necessitamos, é só para uso? Porque é para atual experiência reencarnatória. Claro que eu vou falar de mim, só posso falar de mim. Eu já tive histórico, quanto mais jovem, que eu sentava com Jesus e falava assim: Senhor, me ajude, me dê uma proposta de vida mais confortável em relação ao dinheiro. Eu poderia, por exemplo, fazer um pedido único ao Senhor. Eu gostaria de ganhar na loteria. Jesus, se fosse possível isso assim. E por que isso foi se transformando com o decorrer do tempo? Porque não faz parte, mediante a experiência, hoje, eu com 58, da proposta das situações que envolvem a reencarnação. Entendi que a riqueza, nesse instante em abundância, como eu gostaria desde a época da juventude, não faz parte da minha proposta reencarnatória. Sair desse inferno pessoal, desse pedido íntimo. Aliviei meu coração e nunca me faltou o necessário. E vivo uma vida confortável, mentalmente falando. Diante da minha imperfeição ainda, claro que hora ou outra a gente pensa que seria muito mais favorável e confortável. A gente vê outras experiências, até na condição de expositor, que muitos vêm conversar com a gente. Pessoas com bastante condições financeiras, sofrendo o seu inferno. Eu falei: caramba, dinheiro não é a solução. Entende? E é um percurso natural em que nós vamos a cada instante achando métodos que nos dêem conforto entre o necessário e o supérfluo. Quando é supérfluo? Quando eu entendo as propostas que a gente tem para a vida. Quando eu coloco numa condição de estudo sobre as coisas que rodeiam a minha vida. Eu só posso falar de mim. Qual é o objetivo reencarnatório? Tem um só. E eu volto a falar de mim, que só posso falar de mim mesmo. O dia que eu sair daqui, eu tenho que estar melhor do que o dia que eu vim para cá. Em relação ao estudo de hoje, o que me é necessário e o que eu julgo supérfluo tem uma relação para que eu me sinta no bem-estar na proposta da evolução. É muito mais difícil quando a gente não tem uma estrutura diante das experiências da vida, diante do nosso dia a dia, seja no trabalho, seja no campo afetivo, seja no campo financeiro. Quando nós não criamos uma estrutura de entendimento, quando chega o desencarne, como nós temos que devolver tudo para o dono, fica muito difícil o desligamento de muitas coisas que nós temos. Porque nós temos ainda métodos diante da nossa vida de sofrismos. Somos sofredores profissionais. Nós somos proprietários. Nós costumamos colocar dentro da composição mental minha casa, meu carro, minha grana, meu banco. Meu dinheiro está lá. Meu dinheiro está lá. Aí qualquer erro que o banco faça, nós vamos lá, desempenhamos o nosso tempo, porque não nos pode ter prejuízo de nada. Aí tem a proposta da vida. Somos concorrentes, competidores entre um e outro. E lutamos por essa competição.
Procuramos informações, aquisição de informação legítimo, mas muitos vão procurar cada vez mais para se qualificar mediante o outro, concorrência constante. Porque nós angariamos propostas financeiras através da nossa profissão que nos dê mais conforto, o conforto psicológico que a gente acha que tem. E pense bem quando chega a proposta da desencarnação, porque nós ainda pela nossa imperfeição não sabemos quando é que esse dia vai chegar. E quando às vezes ele chega, nos pega muitas vezes de surpresa ou não, mas nos tem a necessidade do desligamento daquilo que a gente usava e que não tinha de posse, que não era da nossa propriedade, era só para uso. Eu costumo dizer entre os alunos de filosofia, vou dar um exemplo bem pertinho de nós. Lembra da rainha, a querida rainha Elizabeth da Inglaterra? O desencarne dela, ela viveu quase um século tendo posses, propriedades. E eu achei interessante que no último instante derradeiro do caixão, antes dele descer, a primeira coisa que foi tirada foi a coroa do cérebro. A última coisa foi que ela deixou até o corpo. Eu brinco muito na passagem de informação com os alunos. Se ela deixou o corpo, tudo que estava em volta do corpo também ficou. E aí tem todo um trabalho. Se ela não se entendeu como usando para se desligar. Qual é a tua proposta em relação a saber o necessário e o supérfluo e o tanto de ligação que você tem em relação a isso? Porque muitas vezes vivemos gastando o nosso bem maior da nossa reencarnação. O nosso bem maior da nossa encarnação é o tempo. Quanto tempo você gasta atrás do seu necessário ou do seu supérfluo? Qual é, durante o período desse tempo, a tua condição vibratória sob essa busca mental? Porque nós temos nos estudos na faculdade, ou até mesmo nas propostas hoje dos chamados incentivadores das buscas materiais, né? Muitos colocam o nome de coach, nada contra os coaches. É legítimo essa busca, mas sempre coloca foco. Intensifique a sua mente na proposta da aquisição. Condicione cada vez mais a vontade de obter, conseguir conquistar legítimo. A experiência mental é legítima. Só que quanto disso te coloca diante de uma repetição mental inadequada à proposta de evolução. Pior ainda, intensificado a mente, tem uma composição de energia que cada vez mais cria uma qualificação, uma intensidade difícil de ser diminuída quando termina a proposta de existência. Por isso que, quando chegamos muitas vezes na espiritualidade, em várias zonas umbralinas, existem muitos dos nossos companheiros, irmãos de jornada, que eles estão ligados à proposta anterior, de tanto impulsionar a mente a uma prática viciosa constante. Entre o necessário e o supérfluo, existe um estágio extremamente importante, que é exatamente o quanto eu verdadeiramente dedico o meu pensamento a isso. Quantos de nós temos a necessidade da conquista? A conquista nos entusiasma, nos deixa diante de uma proposta de que parece que foi útil o tempo gasto para se ter a conquista. Mas é logo assim que se conquistou, perde-se o amor por aquilo. E aí a gente busca outras conquistas que nos motivam a continuidade de viver, porque nós estamos achando que a
proposta de vida é exatamente com essa afinidade. Já parou para pensar o quanto do seu dia, porque o trabalho é uma lei natural, é a forma do trabalho do nosso suor, o jeito com o qual nós entramos numa escolha de qualquer atividade que seja e como nós nos colocamos diante dessa proposta de convivência dessa atividade. Cada vez que nós repetimos ações, nossos trabalhos são repetitivos, nós vamos nos tornando melhor. Só que quando nós intensificamos e começamos a machucar o corpo, a machucar o nosso psicológico, o trabalho deixa de ser benigno e passa a ter ações malignas sobre nós. Já parou para pensar nisso? Quanto da sua intensidade diária você coloca diante da sua proposta de continuidade nas aquisições para se obter? Quanto você intensifica em relação à herança? Já perdeu a amizade com o seu próprio irmão, porque você acha que ele ficou com a casa, uma das casas do pai, por exemplo, do seu pai, ou da sua mãe, e você acha que a dele tinha mais valor que a sua, e de repente você perdeu completamente a amizade, o exercício do ser irmão? Quantas são as vezes em que aparecem oportunidades para que nós possamos colaborar com o nosso semelhante, que às vezes está dentro dos estados do ser mesmo, e aí você fala aquela singela frase destruidora: vou te ajudar agora, mas é a última vez, eu não te ajudo mais, e não adianta, você não anda para frente. Qual é o nível diante da sua vida que você julga necessário? O que é necessário? Muitas vezes perdemos a ação da caridade exatamente porque usamos a humilhação quando nós estamos cheios daquilo que nós achamos necessário. O exercício é outro. O dia que nós estivermos dentro da nossa mente com a proposta de deixar de ser competitivos e passarmos a ser cooperantes, cooperar com o outro, nós teremos um mundo mais confortável. O necessário e o supérfluo terão distâncias menores. Nós teremos propostas de vidas mais confortáveis. Porque é aquele que é mais fraco em relação às próprias conquistas dessa trajetória vão ser ajudados pelos que estão mais próximos. Cooperação constante um com o outro. Se nós não entendermos essa trajetória, nós não vamos conseguir entender a espiritualidade aqui presente nos auxiliando. Cada um de nós tem um método de pensamento. Cada um de nós tem os seus defeitos de ordem particular. E Jesus nos aceita como somos. Com um item, nos pede a todo momento transformação. Você está se transformando? Entre o necessário e o supérfluo. Você já pensou? O que eu tenho é suficiente, estou contente, tenho gratidão, agradeço muito ao Criador por tudo. Não estou nem aí, isso faz parte do meu trabalho. Eu desde que eu sumo a camisa. Eu sou um cara que levanta 5 horas da manhã e vou dormir meia-noite todo dia. Aí tem os paralelos desse procedimento obsessivo: estresse, diabetes, colesterol, pressão alta, triglicéridos alterados. Quando nós vamos fazer um simples exame de sangue, nós vemos o resultado da constante vontade do necessário e do supérfluo em nós, que nós nos destruímos. Tem até um ditado antigo: gastamos a nossa saúde na aquisição dos bens. Depois nós vendemos todos os bens para ver se recupera a saúde. Muitas vezes não consegue. É o necessário e o supérfluo que não teve base, ou que nem foi pensado.
gente fala assim, é importantíssimo que nós pensemos não em riquezas abundantes. Como é que você se sente quando você está com um pouco mais de grana no bolso? Que tipo de composição mental você tem? Você fica mais vaidoso, mais orgulhoso, mais dono de si? É só para uso. Entende isso? Porque na aquisição do ter, muitas vezes fechamos a porta do bem em nós. A espiritualidade, nossos anjos de guarda chegam e olham as nossas situações vibratórias, o enchimento de vibrações negativas, de energias destruidoras em nós, quer nos ajudar. Mas nós estamos fechados para receber o auxílio, por causa exatamente da falta de estudo entre o necessário e o supérfluo. Faço um convite a todos. O tempo é curto, infelizmente. Faço um convite a todos. Livro dos Espíritos. Questões 917, 715 em diante. Faça uma avaliação, um estudo. Verifique o que você já tem. Olha que vida gostosa, confortável. Porque aqui ninguém veio para sofrer. Nós temos exatamente o que precisamos, mediante traços resolvidos ou adquiridos no passado e muitos deles no presente. Muitas vezes nós vivemos infernos mentais. Estamos muitas vezes numa casa bacana, num conforto maravilhoso, mas eu não vejo a hora de vender aqui porque eu quero morar em tal bairro. Legítimo, claro, desde que isso não seja uma proposta que te coloque no inferno. Um carro bom, em boas condições, necessito de ter um carro, mas eu não vejo a hora de vender esse aqui, porque eu gostei de tal marca, de tal carro. Se você pode, se aquilo está sob o seu alcance de uma maneira confortável, legítimo. Se não está, vai virar um inferno. Porque toda vez que nós entramos num financiamento, nós vemos assim, quanto que vai custar as prestações? As nossas análises estão vinculadas a espíritos imperfeitos, ainda como nós somos. O nosso campo de visão como que é? Quanto que vai ser a prestação? A prestação vai X, posso pagar. Posso pagar. Excelente. Tranquilo para mim. Confortável. E nós esquecemos muitas vezes de analisar o período. Quanto tempo vai demorar para comprar esse carro hoje em dia? O mínimo, a menos que você tenha dinheiro de dar, vista 5 anos, na sua encarnação. Acontecem muitas coisas em 5 anos na sua encarnação. E tem que ser analisado junto com o financiamento durante esse período, como é que eu posso estar. Se acontecer alguma surpresa, vai ampliar minha experiência no exercício do financiamento. Eu tenho estrutura mental para passar por aquilo. E quando nós vamos adquirir uma casa, é importante ter uma casa para eu chamar de minha casa. Porque tem muitas pessoas que não chamam a casa de aluguel, de sua. E eu faço uma frase que vem da minha filha, enquanto a gente estiver pagando o aluguel aqui. Essa casa é nossa, pai. Não é verdade. Por 30 dias o valor está ótimo. Confortável na minha mente. Mas tem muitas pessoas que necessitam de entrar no financiamento legítimo. Quanto tempo vai demorar esse financiamento? Para acontecer imprevistos, eu estou preparado para os imprevistos? Eu não vou colocar o meu processo mental em uma condição infernal? Eu posso seguir adiante? Você diria, mas se eu for pensar desse jeito, eu não vou conseguir nada na minha vida. Claro que vai, porque a única coisa que nós conseguimos na encarnação, mediante todos os exercícios que envolvem a nossa encarnação, é a experiência adquirida.
Quando nós abrimos um livro, nós somos criados simples e ignorantes. Quando nós abrimos um livro, lemos uma página, nós nunca mais somos o mesmo. É o distanciamento do ignorante. Quando nós estamos na experiência do dia a dia, da vida, nas atividades diversas do ser, mediante as propostas que a gente procura para nós, é a experiência que tem julgamento e proposta de ganho. É o distanciamento do simplício. Pensa nisso com muito carinho. Pense em tudo isso com muito amor. Vou terminar com o texto de hoje. Você sabe, para você, não é para a sua família, não é para o seu filho, não é para o seu marido, não é para a sua esposa, é para você. E cada um tem que procurar o seu necessário supérfluo. Você sabe, para você, o que é necessário e o que é supérfluo? Não? Tem que estudar a respeito. Nunca parei para pensar nisso. Está vivendo uma encarnação distraída. Pensa nisso com muito carinho. Pense em tudo isso com muito amor. Vamos procurar então uma postura confortável na cadeira. Nesse instante em que nós vamos vivenciar a proposta de vibrarmos por aqueles que têm mais necessidade, que não estão aqui desfrutando desse conforto junto do exército de Jesus aqui presente. Vamos nesse instante trabalhar junto com esses companheiros de Jesus. Vivemos com muito amor e com muito carinho por aqueles que estão vivenciando o exercício da doença, seja na sua família, seja seus amigos. Se for mais de um, pense em cada um. Devagarinho, vibremos com amor. Vibremos com muito amor e com muito carinho por aqueles que, nossos entes queridos, que desencarnaram e que estão verdadeiramente nas clínicas de Jesus sendo atendidos. Mas nesse instante, eles vão receber os nossos abraços fraternos em forma de pensamento. É tão gostoso ser lembrado quando estamos na espiritualidade, nos readaptando à continuidade da vida. Se você tem mais de um na sua família que desencarnou há pouco tempo, ou há muito tempo, pense em um por um, devagarinho. Seus amigos, dedique abraços, beijos, carinho aos que estão lá na espiritualidade, aguardando quando nós vamos para lá. Vibremos com amor. Vibremos com muito amor e com muito carinho para os nossos queridos administradores das nossas cidades, nossos prefeitos, governadores, presidentes. Mesmo que não seja a sua escolha, tire do seu coração e pense que precisamos de bons administradores para ter vidas mais confortáveis. Vivemos com amor. Desamarre o seu coração da dúvida. Entre pela porta da frente da sua casa. Pelo seu pensamento. Vá em todos os cômodos da sua casa. Pense nos seus animais domésticos, se você tiver.
Pense nos seus entes queridos que estão a desfrutar da vida junto contigo nos raios do céu. São seres que nos dão propostas e condições de evolução. Jesus, higieniza o nosso lar. Pai, tira os miasmas destrutivos contidos lá. Perdoa, Senhor, os nossos pensamentos destrutivos ainda. Somos seres imperfeitos. Eu sei que o Senhor sabe. Nos auxilia a transformar essa condição. Permita a Jesus que, se tiver espíritos necessitados fazendo moradia na nossa casa, por qualquer motivo que eles sejam assistenciados, auxiliados e conduzidos aos pronto-socorros do espaço. Gratidão, Pai. Gratidão pelo tratamento a cada um de nós aqui, recebido nesse instante. Que possamos, diante deste momento, os remédios políticos ter sido por cada um de nós. Gratidão pelas nossas necessidades assistidas. Permita, Senhor, que possamos frequentar mentalmente o bem quanto mais tempo possível na nossa existência. Amolece os nossos corações para que a cada instante o bem de Jesus esteja dentro de nós, para que nós possamos entender cada vez mais a vida com mais maturidade, com mais responsabilidade, para nos transformarmos um dia merecedores de estar no seu exército de amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal, sempre, Senhor. Assim seja.